Pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. É um prazer imenso ter a sua companhia aqui no nosso canal. Estamos aqui de volta retomando aqui os nossos trabalhos diários, mas claro, como este aqui é o nosso primeiro vídeo do dia, quero agradecer aqui a sua audiência. Quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso, que esse dia seja repleto de muitas e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que estão me assistindo aí do outro lado, gente, tá? Vejam bem, pessoal, separei aqui agora as informações mais importantes para atualizar, para que você seja aí um eleitor muito bem atualizado. Vejam só, a pior notícia possível para Boulos, tá? Para o Guilherme Boulos, acabou de ser divulgada. E essa notícia, ela é tão ruim, tão triste para o Guilherme Boulos, que até o PT, até o Lula, teve que tomar uma decisão drástica para tentar salvar o Guilherme Boulos, gente, tá? A pior notícia possível para o Guilherme Boulos acabou de ser divulgada, acabou de ser confirmada, e eu vou trazer essa informação para todos vocês. Luiz Inácio Lula da Silva precisou ser atendido por médicos, gente. Sim, Lula foi atendido por médicos, correria no Planalto. Eu vou trazer aqui essa informação que acabou de ser divulgada, ela completa aqui para todos vocês. O PGR, gente, tá? Procuradoria-Geral da República, notícia urgentíssima, bomba que acabou de ser divulgada. O PGR acabou de divulgar aqui informações sobre o pedido de prisão contra Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? PGR, tá? Procuradoria-Geral da República acaba de divulgar aqui uma informação bomba sobre o pedido de prisão para Jair Messias Bolsonaro. É uma informação muito urgente, muito importante, que você precisa ter acesso. Eu vou trazer aqui em todos os detalhes. E o Pablo Marçal acaba de divulgar uma bomba contra o Guilherme Boulos, gente, tá? Não só para o Guilherme Boulos, outros também foi aí incluído nessas informações divulgadas aqui pelo Pablo Marçal. É assim, gente, é uma informação mais importante que a outra, além dessas, tem outras. Se eu for ficar dando spoiler de tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Só peço para você, antes de tudo, carinhosamente, para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você seja um cidadão muito bem orientado, por dentro de tudo que está acontecendo. Então, convido você a fazer parte aqui da nossa família. Vejo que tem muita gente que está me acompanhando, está me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Então, vem fazer parte aqui da nossa família. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Beleza? Vamos lá, gente. Dando início aqui às informações, logo de cara eu vou trazer esse vídeo aqui do Constantino, gente, tá? Até o Constantino derrubou a fita do Silas Malafaia. Muita gente, tá, teme que Bolsonaro seja engolido pelo sistema. E segundo o Rodrigo Constantino, o que Silas Malafaia quer é acelerar esse processo. Ou seja, o sistema quer engolir, quer derrubar Jair Messias Bolsonaro. E segundo o posicionamento aqui, né, do Constantino, o Silas Malafaia quer só acelerar. A intenção do Silas Malafaia é acelerar a derrubada de Jair Messias Bolsonaro. É muito grave o que o Constantino falou aqui nesse vídeo. E no finalzinho ele traz uma informação bomba que eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído. Assista, é um vídeo curtinho, assista que vai valer a pena cada segundo. Vejam só. Para começo de conversa, concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo. Já começa errado aí, né? Para quê, né? Aí depois, no tom que ele adotou de crítica, que não é só crítica, né? Covarde, que líder é esse, não sei o quê. O Pablo Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, né? Ele ficou bem obcecado com isso. Ele diz: como é que você não reagiu a esse picareta que ora te elogiava, ora te criticava? Ora te elogiava e ora te criticava, agora é um defeito grave do Marçal, mas não do próprio Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia pode, né, elogiar, pode criticar, mas é um defeito quando se trata do Pablo Marçal. Quando o Silas Malafaia critica, que nome se dá para isso? No meu entendimento, é traição, porque o Pablo Marçal não é muito amigo, não é um grande aliado do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá pouco se lixando com as críticas de Pablo Marçal. Agora, quando se trata de Silas Malafaia, que se diz ser um grande aliado e grande amigo do Bolsonaro, com certeza aí dói. Aí sim a gente pode ver como uma grande traição. Como o próprio, né, ex-desembargador ali, o Sebastião Coelho, disse.
O que o Silas Malafaia foi a maior traição da política, até maior do que da própria Joyce Hasselman, no meu ponto de vista. Silas é aliado, mas não é alienado, né? E curioso, né, Vitor? Só uma nota de rodapé ou um parêntese. Eu mesmo, que faço análises independentes e critico, quem quer que seja, quando acho que merece críticas, fui atacado por muito bolsonarista mais fanático por criticar o Silas Malafaia na postura dele. Até ontem, porque era direcionado ao Pablo Marçal da forma que ele falava. E depois atacou até o Nicolas Ferreira. E agora tá atacando o Bolsonaro, né? Até onde vai esses absurdos do Silas Malafaia, né? Eu fui atacado por bolsonaristas fanáticos por isso. Hoje, acho que está liberado atacar ou criticar o Silas, né? Se mostrou o que é. Nós temos a máscara caiu, literalmente, né, gente? Aí mais uma profecia do velho, que estava sempre com razão, né? O Olavo de Carvalho disse: Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro. Foi e é apenas um aproveitador de última hora. Para começar. Realmente, né? Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, né? Então, segundo o Olavo de Carvalho, ele é um aproveitador de última hora. Se a gente parar para pensar, se a gente for analisar o histórico político, né? Tô falando assim da questão ideológica política, não que ele seja um político. Se a gente for analisar esse histórico ideológico político do Silas Malafaia, faz sentido essa frase do Olavo de Carvalho, porque há alguns anos atrás ele era um admirador de Lula da Silva, né? Alguns anos depois, ele era admirador de Geraldo Alckmin. Aí, de repente, ele passa a admirar o Bolsonaro. Aí agora ele começa a criticar o Bolsonaro. Quem vai ser o próximo que ele vai admirar na política? Vai ser o quê? Tarcísio de Freitas? Depois de Tarcísio de Freitas vai ser o quê? Ou seja, ele apoia uma certa pessoa, um certo político, de acordo com as suas convicções. Isso muda igual roupa, né? Tipo assim, hoje eu apoio você, mas amanhã eu posso apoiar o seu inimigo. Tipo assim, hoje eu apoio Lula, mas amanhã eu posso apoiar o Bolsonaro. Gente, o cara perde a credibilidade. Se o Silas Malafaia continuar dessa forma, ele vai perder completamente a sua credibilidade com relação a apoio político. Isso é só um posicionamento, tá, gente? Tá? Um pensamento meu. O homem tá perdendo a credibilidade, assim, numa velocidade gigantesca, né? Porque, assim, ele começa a atacar o Pablo Marçal, depois começa a atacar o Nicolas Ferreira, né? Agora começa a atacar o Bolsonaro, né? Eu já tô prevendo o futuro. O futuro vai ser ele atacando quem? Tarcísio de Freitas? Gente, isso aqui é muito importante, gente, tá? Porque realmente o sistema tá fazendo de tudo para derrubar o Bolsonaro. E segundo aqui, né, a matéria, o que Silas Malafaia quer é acelerar o processo e descartar o Bolsonaro. Será mesmo que a intenção do Silas Malafaia é descartar o Bolsonaro para colocar o Tarcísio de Freitas na linha de frente da direita? Será que o Silas Malafaia tem poder para tudo isso, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Será que o Silas Malafaia tem o poder de derrubar Jair Messias Bolsonaro? Porque na cabeça do Silas Malafaia é ele que derrubou o Pablo Marçal. Que o Pablo Marçal não conseguiu para o segundo turno. Será que na cabeça dele o ego subiu tanto, que agora ele pensa, cara, se eu derrubei o Pablo Marçal, então eu posso derrubar o presidente Bolsonaro? Eu sou o bambambam, o que eu digo as pessoas fazem. A palavra do pastor é lei. É impressionante. Gente, eu vou trazer uma notícia muito, muito importante aqui para todos vocês, porque se vocês acompanharam a live que o Pablo Marçal fez ontem à noite, em um determinado momento, ele disse que o Paulo Goneu, PGR, tá, já tinha em mãos um pedido de prisão para Jair Messias Bolsonaro e que esse era o motivo para o Silas Malafaia estar descartando o Bolsonaro, tá? E querendo colocar o Tarcísio de Freitas na linha de frente da direita, tá? O próprio Pablo Marçal deu a entender mais ou menos isso, tá? De que o PGR já tinha em mãos o pedido de prisão para o Jair Messias Bolsonaro e que esses ataques do Silas Malafaia pode ser o quê? Para pular de barco, ou seja, tipo assim, se o Bolsonaro vai ser preso, agora tem que escolher uma próxima pessoa para ser líder da direita. Aí ele disse que poderia ser isso que, né, pode ser isso que pode estar acontecendo, né?
Bolsonaro poderia cair a qualquer momento, pode ser preso a qualquer momento. Silas Malafaia, então, está abandonando o Bolsonaro para colocar o Tarcísio de Freitas na linha de frente. Ou seja, como diz a matéria anterior, acelerando todo o processo com esses ataques aí do Silas Malafaia. Aí, essa notícia chegou no PGR, na Procuradoria-Geral da República, e eles emitiram aqui o comunicado. Gonê chama de absoluto delírio fala de Marçal sobre mandado de prisão contra Bolsonaro. Segundo aqui a matéria, o CNN, que teve acesso aqui à PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, classificou em conversa com a CNN como puro e absoluto delírio a fala de Pablo Marçal sobre ele ter um mandado de prisão pronto contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. O Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro. Isso aqui é as palavras do Pablo Marçal, gente, tá? Vejam só. Abre aspas, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro e vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão, disse o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo em uma palestra em Alphaville, São Paulo. Tá aqui, ele participando da palestra. E a informação aqui diz o seguinte: a atribuição para expedir mandado de prisão contra uma pessoa investigada é do juiz de determinado tribunal e não de um integrante do Ministério Público. No caso de Bolsonaro, eventual ordem de prisão sem que haja conclusão das investigações só seria justificada em caso de grave risco às investigações, como obstrução, interferência ou possibilidade de fuga, o que não é o caso do Bolsonaro, né, gente, tá? Caberia ao Procurador-Geral da República somente se manifestar de maneira favorável ou contrária à ordem, né, que teria de ser expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelos processos contra o ex-presidente. A decisão sobre denúncia ao arquivamento, inclusive, depende de conclusão de inquérito em curso. Não deve acontecer neste mês, afirmou o Procurador-Geral da reportagem. A CNN mostrou no início de julho que o Gonê sinalizou a pessoas próximas que não pretendia oferecer eventual denúncia contra o ex-presidente no caso das joias sauditas durante o período eleitoral. A propaganda eleitoral teve início em 16 de agosto e o segundo turno das eleições acontece em 27 de outubro. Gonê quer evitar que uma eventual acusação contra o ex-presidente interfira nas eleições municipais. A postura do procurador-geral tem sido adotada não somente neste caso, mas em todas as investigações sensíveis em andamento no STF. A Polícia Federal concluiu em julho que Bolsonaro cometeu crimes de peculato, lavagem de dinheiro, associação, A Polícia Federal, tudo isso. Assim, a cama está sendo preparada, né, gente, tá? Lamentavelmente, tá? Que Deus coloque a mão, abençoe a vida do Bolsonaro, porque a partir do segundo turno das eleições, ele vai precisar muito, muito da ajuda de Deus para enfrentar tudo o que ele vai enfrentar após o segundo turno aí das eleições, gente, tá? A gente vai precisar orar muito, vamos precisar rezar, não sei a sua religião, mas a gente vai precisar rezar, a gente vai precisar orar e muito, tá? Para que a justiça brasileira não pese a mão em cima do Bolsonaro. Essa informação que eu vou trazer aqui agora na tela para todos vocês. Marçal diz que apoiará Nunes se receber desculpas de Bolsonaro e mais 4. Exatamente isso. E se o Ricardo Nunes também encabeçar alguns projetos que foram elaborados por eles. Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, condicionou um eventual apoio ao Ricardo Nunes no segundo turno a um pedido de desculpas de Nunes, Silas Malafaia, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, todos esses aqui atacaram Pablo Marçal durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo e ele quer um pedido de desculpa de todos eles. Todos, Nunes, Malafaia, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Marçal deu prazo até a próxima segunda-feira, 14, para que os 5 façam um pedido de desculpas. Caso não aconteça, o empresário começou a fazer uma campanha que que vocês não vão gostar. Ou seja, né? O empresário começou a fazer uma campanha que vocês não vão gostar. Eu prefiro perder em pé do que ganhar de 4. Não vou afinar para esses caras. Se não tiver humildade para reconhecer os erros, esses caras ganhando vão atropelar vocês.
Eles estão atropelando um cara que é bilionário. Imagina você que não é, disse o Pablo Marçal. O empresário mudou de ideia sobre o apoio a Nunes. Após o resultado do primeiro turno, ele disse a jornalistas que apoiaria o prefeito se houvesse o compromisso de assumir algumas de suas propostas. Ralem para conquistar esses votos. Eu duvido que eles tenham a humildade de reconhecer a porcaria que fizeram, falou ele nesta terça-feira. A consideração, tá, de um apoio a Nunes está condicionada a uma retratação de Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e Nunes. O que vocês acharam dessa decisão do Pablo Marçal em condicionar, né, além do Ricardo Nunes abarcar ali os seus projetos, principalmente visando questão de empresariamento, escolas, né, as crianças, enfim, educação financeira para as crianças, e principalmente pedido de perdão dessas 5 pessoas que, segundo ele, o atacaram durante ali a campanha prefeitura. O que vocês acham dessa decisão do Pablo Marçal? Coloca aqui embaixo a sua opinião, pessoal. Próxima informação. Aqui agora, gente, uma notícia que deixou o Guilherme Boulos completamente desesperado. Inclusive, o Lula e o PT tomaram uma decisão drástica. É assim, gente, é a pior notícia para o Guilherme Boulos, porque o Guilherme Boulos, ele teve a chance de levar esse primeiro turno em primeiro lugar. Só que isso não aconteceu porque os eleitores de esquerda, de extrema esquerda, eles confundiram o número do Guilherme Boulos. Ele é tão condicionado ali ao PT, ao Lula, que muitas pessoas acharam que o número do Guilherme Boulos era o 13. 13, que é o número do Lula. Pra vocês verem tanto que a ligação é tão forte, o cordão umbilical é tão forte ali entre o Guilherme Boulos e o Lula, que os eleitores chegaram lá na urna para votar, ao invés de colocar 50, que é o número do Guilherme Boulos, colocaram o número 13 do Lula, gente, do PT. Sendo assim, perdeu-se o voto. Gente, o Guilherme Boulos deve ter ficado furioso quando ele teve acesso aqui a essa informação, porque ele poderia ter o resultado, né, daria em primeiro lugar para ele. Olhem só isso aqui, quase 50 mil anularam escolha para prefeito, digitando 13 do PT, votos com quais Boulos superaria o Ricardo Nunes. Gente, eu tô impressionada com essa informação. Como, gente, tá? Que essas pessoas são tão alienadas ao Lula e ao PT, que na hora de votar, eles esqueceram que a campanha, esse pleito eleitoral não tem nada a ver com o Lula. É o Guilherme Boulos. Eles são tão alienados, tão assim, gado, né, do Lula, que chegaram lá, erraram até o número. Gente, que vexame. Muito vexatório isso que aconteceu. Aí eles chegaram lá, em vez de colocar os 50 do Guilherme Boulos, colocou o 13 do Lula. Gente, o Guilherme Boulos deve estar soltando um pouco pelas ventas, gente, por causa disso aqui. Cerca de 48, gente, quase 50 mil eleitores paulistanos anularam seu voto no último domingo em São Paulo, votando no número do PT, o 13, aponta levantamento feito pelo Globo, com base do registro digital de voto nas urnas da cidade, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entre os votos nulos, o voto no número petista só perdeu para aqueles que votaram no número 00, cerca de 258 mil eleitores. A diferença entre Nunes e Boulos foi de 25 mil votos, né? Então, por essa diferença de 25, se esses 50 mil para quase 50 mil tivesse votado corretamente no número 50, o Boulos teria ganhado o primeiro turno em primeiro lugar. Gente, como é que deve estar a cabeça do Guilherme Boulos nesse momento? Inclusive, o PT e o Lula tomou uma decisão mostrando desespero. Eles estão desesperados, gente, tá? Então tá aqui essa informação. É inacreditável, né, gente, tá? O quanto são inteligentes os eleitores do Lula, do PT e do Guilherme Boulos, gente. Chega lá, digitar 13, são tão fanáticos, né, no Lula, no PT, que chega lá, vota no 13 ao invés do 50, gente. Que situação caótica. Agora, vou mostrar para vocês o desespero do Lula e do PT para levar essa prefeitura de São Paulo, gente. PT dará 15 milhões à campanha de Boulos no segundo turno. Gente, eu fico pensando tanto de dinheiro desperdiçado nesse pleito eleitoral. Quantos leitos de UTI dá para comprar em 15 milhões? Quantos remédios que estão hoje faltando nas farmácias para as famílias carentes? Remédios básicos. Quantos remédios não daria para comprar, né, que pode
ajudar muitas pessoas carentes. Quantas pessoas estão na fila de espera para fazer uma cirurgia no SUS, mas não tem dinheiro, não tem vaga? Esses 15 milhões poderia salvar a vida de alguém que está aí à espera. Porque caso de vida ou morte, eu preciso fazer uma cirurgia, senão eu posso morrer. Mas por falta de dinheiro isso não acontece. Aí 15 milhões para fundo eleitoral, gente. A política brasileira é um lixo mesmo, né, gente? 15 milhões vai ser jogado no ralo. Principalmente se Guilherme Boulos perder a eleição. E não foi só, isso aqui é só no segundo turno, gente. Imagina o que foi gasto ali no primeiro turno. A cúpula do PT bateu o martelo na manhã desta quarta-feira sobre o apoio financeiro à campanha de Guilherme Boulos no segundo turno em São Paulo. A legenda do presidente Lula vai transferir 15 milhões ao PSOL, gente, que travará disputa contra o atual prefeito Ricardo Nunes. O vice de Boulos é a ex-prefeita Marta Suplicy, que voltou ao PT para compor a chapa. A cifra corresponde a 50% do enviado pelo PT até agora. Em todo o primeiro turno foram 30 milhões remetidos a Boulos. Gente, 45 milhões de reais é o que só o PT está destinando ao Guilherme Boulos, gente. Por que será que o Lula tem tanto interesse em levar essa prefeitura de São Paulo? Eu fico me perguntando, gente, tá? Porque 30 milhões mais 15, 45 milhões, gente, quantas casas populares daria para construir, para entregar para famílias carentes que estão desempregadas, que estão morando debaixo da ponte, porque não têm onde morar? Mas a prioridade é o poder, né, gente, tá? Uma das prefeituras mais importantes do Brasil é a Prefeitura de São Paulo. Então, o PT quer a qualquer custo, custe o que custar, eles querem essa prefeitura. E tudo isso, gente, tá? Pasmem, somos nós que estamos pagando, somos nós. Esses 45 milhões que está sendo gasto nessa campanha aqui do Guilherme Boulos, que ele corre o risco gigantesco de perder, somos nós. Nós somos obrigados a pagar por tudo isso, lamentavelmente. Se você tivesse o poder de escolher para onde iria o seu dinheiro do seu imposto, você queria que o seu dinheiro fosse para a campanha do Guilherme Boulos ou você queria que o seu dinheiro fosse utilizado para comprar um leito de UTI, remédios para farmácias populares, que fossem pagos cirurgias de emergência de pessoas que estão na fila há séculos, transplantes? Ai, gente, eu fico indignada. Outra informação, Lula precisou ser atendido por médicos, gente, tá? Lula faz radiografia de rotina 1 ano após cirurgia no quadril. Essa informação foi divulgada aqui há poucos instantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma radiografia no quadril na manhã desta quarta-feira ao chegar ao Palácio do Planalto. O exame ocorreu no anexo médico, né, que fica junto à vice-presidência da República. De acordo com o Palácio do Planalto, a radiografia é de rotina e feita 1 ano após Lula colocar uma prótese no quadril em uma cirurgia realizada em 29 de setembro de 2023 no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Na época, devido a dores intensas na região, Lula fez uma artroplastia total de quadril e colocou uma prótese híbrida, tá? Que tem parte fixada com cimento ósseo de outra encaixada diretamente no osso. Ou seja, Lula precisou ser atendido hoje no Palácio do Planalto, gente, tá? Próxima informação aqui na tela, gente. Marçal pede retratação de Bolsonaro e Tarcísio, rejeita apoio de Nunes, rejeitou apoiar Nunes e diz que Boulos deve ganhar. Isso aqui foi muito reverberado, tá? Hoje na imprensa inteira, essa fala do Pablo Marçal tá sendo muito amplamente divulgada. Então ele está rejeitando apoiar Ricardo Nunes, a não ser que o Ricardo Nunes peça desculpas, né, por tudo que ele falou contra o Pablo Marçal durante a campanha, né? É aquela questão da meia-culpa, os dois erraram, então os dois têm que pedir desculpas. Ao contrário, ele não vai apoiar o Ricardo Nunes, né? E ele diz que, possivelmente, sem o apoio de Pablo Marçal, o Nunes deve perder a eleição. Isso é muito grave, tá, gente? Porque o Pablo Marçal pode ser o fator decisivo para o resultado desse pleito eleitoral ali em São Paulo. Se ele deixar de apoiar, tá, o Ricardo Nunes, pode ser um problema, porque isso cresce as possibilidades do Boulos conseguir levar essa eleição. Então, eu acho que o Ricardo Nunes tem que ser humilde. Nesse exato momento, o Ricardo Nunes tem que ser humilde. Ele precisa
sim, do Pablo Marçal. Não dá para dizer que eu não preciso do Pablo. Precisa, gente, tá? Tanto é que ontem o Ricardo Nunes começou a acenar pro lado de Pablo Marçal. Só que Pablo Marçal tá irredutível, ele quer retratação, não só do Ricardo Nunes, mas do Tarcísio, do Bolsonaro, do Malafaia e também do Eduardo Bolsonaro. Ele quer a retratação dos 5. E, claro, abarcar alguns projetos de campanha do Pablo Marçal, para que depois ele comece aí a apoiar o Ricardo Nunes, gente, tá? E só para terminar, eu preciso trazer aqui uma informação que só endossa isso que eu acabei de falar aqui para vocês. É um erro não querer apoio do Marçal, diz Ciro Nogueira sobre Ricardo Nunes. Tá vendo só, gente? Tá? Vários políticos pensam da mesma forma. Não adianta o Ricardo Nunes querer ser o bambambam, eu não preciso do Pablo Marçal. Precisa sim, gente, tá? Tanto é que o próprio Ciro Nogueira tá aqui. Ó, é um erro não querer apoio do Marçal, diz Ciro Nogueira sobre Ricardo Nunes. Aliado de Ricardo Nunes, do MDB, prefeito que tenta na reeleição em São Paulo, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, classificou como erro rejeitar o apoio de Pablo Marçal no segundo turno contra o Guilherme Boulos, tá? Eu acho um erro não querer o apoio do Pablo Marçal, afirmou o senador em entrevista à Globo News. Ele tem que estar com a gente, porque nosso grande objetivo é evitar a tragédia. Boulos no comando da Prefeitura de São Paulo, acrescentou o ex-ministro do governo Boulos. E essa é realmente uma fala muito importante, porque o foco, gente, tem que ser o quê? Guilherme Boulos, o PT, se eles pegarem essa prefeitura de São Paulo, eles vão fazer, gente, um estrago, tá, nas contas públicas. Imaginem só, gente, que vocês conseguem idealizar o Guilherme Boulos com as mãos nos cofres da prefeitura de São Paulo. O que esse homem vai fazer? Imaginem só o Lula e o Boulos, então, o ex-presidiário Lula, né, e o ex também, né, o Guilherme Boulos, os dois com as mãos nos cofres da prefeitura de São Paulo, gente. Ai, eu não consigo nem imaginar que isso seja possível acontecer. Tomara que eles consigam entrar num acordo, né, gente? Ricardo Nunes, Pablo Marçal, porque o mais importante é salvar o povo paulistano das garras de Guilherme Boulos. Aí, gente, tá? Você que tá do outro lado me assistindo, vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês, né? Na sua opinião, vocês acham que o Ricardo Nunes, que o Pablo Marçal deve apoiar o Ricardo Nunes agora nesse segundo turno? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, gente, tá? Até o nosso próximo encontro.